Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geometria. Na aula de hoje nós vamos começar falando de ângulos. O ângulo ele é definido como sendo a região do plano compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Então, desse modo, aqui seria a origem, a gente vai chamar de O. Aqui eu tenho um ponto A, então a semirreta OA é essa semirreta aqui. E para cá nós vamos chamar esse pontinho aqui de B. E aí nós temos a semirreta OB. O que nós chamamos de ângulo é essa região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Bom, e como a semirreta ela tem origem, mas não tem fim, isso daqui se estende infinitamente. Então, eu não posso comparar o tamanho de dois ângulos com o tamanho da figura, e sim com a abertura que essas duas semirretas fazem entre si. Bom, vamos falar então da representação depois de escrever a definição. Então, essa é uma boa definição para a gente de ângulo, tá? Ângulo é a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem, tá aqui essa região. E vamos ver como que a gente vai representar o ângulo. Esse ângulo aqui, ele pode ser representado da seguinte forma: A, O, B. Colocamos os pontos que definem as semirretas, OA e OB. Como eu estou falando do ângulo cuja origem é o ponto O, esse ponto O ele fica no meio e fica com um símbolo de ângulo em cima, como se fosse um circunflexo. Tá? Então, A ou B representa esse ângulo aqui. Bom, é claro que para cá a gente também tem uma outra região angular. Aqui, ó. E a gente tem uma outra região angular. Mas quando se tratar do ângulo A ou B, vai ser sempre o menor ângulo. Tá? Sempre que tiver apenas dois ângulos, será o menor ângulo. Agora, há casos em que você tem outros ângulos envolvidos. Vejamos aqui neste caso, por exemplo. Eu tenho o ângulo AOB, tenho o ângulo BOC, que é esse ângulo que eu vou pintar aqui de vermelho, essa região. E tem uma outra região, que é a região que pega a união desses dois ângulos, que é o ângulo AOC, que eu estou representando aqui de cinza, ó, esse ângulo AOC. Então, observe que nessa figura eu tenho o ângulo AOB, que é essa região aqui. Tenho o ângulo BOC, que é essa região que está em vermelho, ó, compreendida entre as semirretas OB e OC. E tenho ainda o ângulo AOC. O ângulo AOC é esse ângulo maior que abrange os dois últimos citados. Bom, da mesma forma que para medir comprimentos a gente utiliza o metro, ou o centímetro, ou decímetro até quilômetro, para medir peso, massa, a gente geralmente utiliza o quilograma, ou múltiplos do quilograma, ou submúltiplos. Para medir quantidade líquida, para medir capacidade, geralmente a gente usa a unidade de medida em litros, né? A gente utiliza litros, mililitros, enfim, metro cúbico também. Da mesma forma que para medir essas coisas tem-se uma unidade de medida, por exemplo, a velocidade é medida em quilômetro por hora ou em metro por segundo. O ângulo também tem uma unidade de medida. A unidade de medida do ângulo é o grau. Esse grau ele tem submúltiplos, tem subdivisões, que são os minutos. Então, nós temos grau, minuto e segundo como unidades de medida do ângulo. E eles possuem a seguinte relação. Ó. Um grau vai ser representado assim. Ele equivale a 60 minutos. E um minuto, que é representado com esse símbolo aqui, ó,
equivale a 60 segundos. Então, lê-se da seguinte forma. Bom, então a leitura é feita da forma que está escrita aqui em vermelho. Bom, e como se chegou nessa unidade de medida? Vejamos aqui. Temos aqui uma circunferência. Essa circunferência, se você pega uma semi-reta apontando para cá e gira uma volta completa, dizemos que ela fez um ângulo de uma volta. E essa uma volta equivale a 360 graus. Por que equivale a 360 graus? Uma volta igual a 360 graus, porque foram feitas aqui 360 divisões. Dividiu-se essa abertura de uma volta em 360 partes iguais, e a cada uma partezinha dessa aqui, foi chamado de 1 grau. Aí depois o que fez? Colocou uma lente de aumento, essa abertura de 1 grau ficou parecendo grande, aí pegou essa abertura de 1 grau e dividiu aqui em 60 pedacinhos iguais. E cada um desses pedacinhos chamou de 1 minuto. Aí pegou uma lente de aumento, colocou aqui de novo, repetiu o processo, dividiu em 60 partes e achou o segundo. Daí nós dizemos então que o ângulo de uma volta é um ângulo de 360 graus. Logo, se a reta sai daqui, gira e para nessa direção, nesse sentido, isso aqui é um ângulo de meia volta. Se uma volta é 360, meia volta é metade. Isto é, meia volta é igual a 180 graus. Bom, suponha agora que essa semi-reta ela saiu daqui, mas ela não completou essa meia volta. Ela parou na metade de meia volta. Ela parou aqui. Metade de meia volta. Se meia volta é 180, 1/4 de volta, que é metade de meia volta, é igual a 90 graus. Bom, temos aqui alguns ângulos especiais. São aqueles ângulos que você bate o olho e já sabe a medida dele. Aqui é uma volta completa, então sabemos que é 360 graus. Notem que esse ângulo aqui é um ângulo de meia volta. As semi-retas estão opostas. O ângulo completa meia volta aqui. Então, esse ângulo é um ângulo de 180 graus. E esse ângulo, toda vez que aparecer esse quadradinho aqui no meio, representa um ângulo de 90 graus. Quer dizer que essas duas retas são perpendiculares entre si, como se fosse o chão e a parede, conforme eu falei com vocês. Então, sempre que aparecer esse símbolo aqui, isso aqui representa 90 graus. Vamos falar agora da adição de dois ângulos. Você tem dois ângulos e vai somar esses dois ângulos para encontrar um terceiro ângulo, que é a soma deles. Nós já sabemos que 1 grau é igual a 60 minutos e que 1 minuto é igual a 60 segundos. Observem que essa relação é a mesma relação que tem a hora. Uma hora tem 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Se você trocar o nome grau por hora, a conta que se faz é a mesma. A base em que você faz a conta também é uma base 60. Bom, como que vai funcionar isso? Vamos supor aqui no primeiro exemplo que você tem um ângulo de 25 graus, 30 minutos, e vai somar com um ângulo de 16 graus e 50 minutos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é armar essa conta. Então vamos armar a conta. Primeira parcela, colocamos aqui em cima, 25 graus e 30 minutos. Segunda parcela, colocamos embaixo, 16 graus e 50 minutos. Notem que devemos colocar sempre grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto. Se tivesse segundo, deveríamos colocar segundo embaixo de segundo também. E agora vamos fazer a soma. Na hora de somar, eu também vou somar minuto com minuto, depois segundo. Minuto com minuto, depois grau com grau. Então vamos fazer essa soma. 50 mais 30 dá 80. 80
minutos. 25 mais 16 dá 41. 41 graus. Agora notem o seguinte. Vamos trocar esse nome aqui por hora, só para ver como que vai ficar estranho. 41 horas e 80 minutos. Fica estranho falar isso. Por que fica estranho? Porque a cada 60 minutos eu já sei que é 1 hora. Então, toda vez que aqui chegar em 60 ou passar de 60, você vai retirar 60. Então, eu retiro 60, 80 menos 60 vai dar 20. 20 o quê? 20 minutos. Como eu retirei o 60 uma vez, eu aumento 1 grau aqui, ó. Porque 60 minutos é igual a 1 grau. Eu retirei 60 minutos, acrescento 1 grau. 41 mais 1, 42. Então, a resposta dessa adição é 42 graus e 20 minutos. Vamos fazer um segundo exemplo. Vamos tomar aqui 43 graus, 20 minutos e 50 segundos. Vou somar com 30 graus, 39 minutos e 20 segundos. A primeira coisa que a gente vai fazer é armar essa conta, colocando grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo. Armando a conta aqui, ó, vai ficar 43 graus, 20 minutos, 50 segundos. Vamos somar com 30 graus, 39 minutos e 20 segundos. Fazemos a separação de grau, minutos e segundos. E agora vamos fazer a soma separadamente. 50 mais 20, 70. Então, que vai dar 70 segundos. Opa, mas 70 é maior que 60. Então, eu posso tirar 60. Retiro 60 daqui. 70 menos 60 fica 10. Então, aqui eu tenho 10 segundos. Como eu retirei 60 uma vez, eu vou acrescentar 1 minuto aqui. 20 com mais 1 daqui, ó, dá 21. 21 com 39 vai dar 60. Então, aqui eu tenho 60 minutos. O que eu falei? Chegou em 60 ou passou de 60, tem que tirar 60. Então, aqui chegou em 60, a gente tira 60. 60 menos 60, 0. Como retirou 60 uma vez, vai subir 1 grau. 43 mais 1, 44. 44 mais 30, 74. Então, aqui vai ficar 74. Aí surge aquela pergunta, mas então aqui tem que tirar 60? Não, aqui não. Porque a gente não tem unidade de medida de ângulo maior do que o grau. Grau é a maior da unidade de medida. Então, aqui você não tira 60. Você só vai tirar 60 nos minutos e segundos. Então, qual é a nossa resposta? A nossa resposta aqui vai ser 74 graus, 0 minutos e 10 segundos. Como o minuto está zerado, você não precisa colocar ele. Você pode escrever dessa forma aqui, ó, 74 graus e 10 segundos. Pode deixar assim, sem problemas.